Meu nome é Abimael Correia do Nascimento Filho. Estou como médico em São Gabriel da Palha há 30 anos. Sou membro da Igreja Batista Memorial e também seu diácono. Estive dentro da maçonaria durante quase 19 anos e estou hoje trazendo aqui o meu testemunho. Por que deixei a maçonaria e por que Deus me deu o ministério de fazer comparações entre o servo de Jesus Cristo e a maçonaria. Espero que esta obra possa abençoar sua vida e que você possa se enriquecer de dados como servo de Jesus Cristo para aquilatar qual seja a verdadeira intenção da maçonaria em todo o mundo. O título da nossa palestra é O Servo de Jesus Cristo e a Maçonaria. A maçonaria foi organizada no dia 24 de junho de 1717 e é bom que inicialmente nós tenhamos guardado na mente esta data, 1717. A primeira loja organizada como potência foi a Grande Loja, isso em Londres. Em 1773 foi organizada na França o Grande Oriente. Como se deu essa organização? E para isso nós temos que identificar a origem atual da maçonaria. A maçonaria moderna ou especulativa teve seu início numa festa de São João, o dia mais sagrado dos Cavaleiros Templários, numa uisqueria, Goose and Gridon Taverna, quando 4 lojas se ajuntaram sobre a liderança dos reverendos John Desagulers e James Anderson, ambos pastores presbiterianos. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que muitos entram na maçonaria, mas poucos, muito poucos, estudam e se aprofundam na maçonaria. A maioria está ali por status. É elegante, é chique, é um status, principalmente no interior, vestir um terno preto e ser reconhecido pela população como membro maçom. Outros entram dentro da loja à busca de proteção. E eles acham que podem ter essa proteção dentro da loja maçônica. Outros buscam a loja por curiosidade. Eles entram e logo saem, porque não encontram nada, não veem nada, não enxergam nada, logo saem. Um grupo busca a loja por conhecimento. Esse desenvolve, cresce, chega aos mais altos graus e se aprofunda nos conhecimentos. Filosoficamente, a maçonaria hoje está centrada no ocultismo e satanismo. Por isso nós precisamos entender o que é ocultismo. Ocultismo ou ciência oculta é um conjunto de teorias e práticas
cujo objetivo é desvendar os segredos da natureza do homem, procurando descobrir seu aspecto espiritual e superior. Parece um pouco complicada essa definição, mas quando nós partimos para a definição de satanismo, é um movimento religioso e filosófico centrado em Satã ou outra entidade identificada com Satã ou nas forças da natureza, em particular da humana, representada por Satã como um arquétipo, isto é, como um modelo. Então, quando nós nos referimos ao satanismo, nós então estamos diretamente lidando com Satã, que é um dos nomes de Lúcifer. Hoje, a maçonaria enriqueceu-se muito com o livro de Alberto Pike. Este homem fez um divisor de águas entre a maçonaria antes de Alberto Pike e a maçonaria depois de Alberto Pike. O seu livro é considerado a Bíblia da maçonaria. E logo na sua capa, nós vemos que há uma expressão interessante. Deus meum que jus é uma expressão em latim que quer dizer o seguinte: Deus tem o seu direito de ser Deus, enquanto eu também tenho o meu direito de ser Deus. Este é um sentido. O outro sentido é que qualquer satanista ou ocultista que fizer no meio de muita gente essa colocação, Deus meum que jus, ele vai então ser identificado como satanista. Na verdade, esse livro, que se pensava ser uma peça da história, na verdade ele está muito ativo e continua ativo. Veja o que falou o chefe da maçonaria escocesa, que é uma das maçonarias mais fortes do mundo. Em 1989, ele disse: o ponto mais alto dos nossos ensinos é Moral e Dogma, o livro de Alberto Pike, a Bíblia da maçonaria. E esse livro já estava, na época, escrito há 100 anos. A maçonaria, na verdade, ela não está sozinha. Ela tem coadjuvantes. O primeiro grupo que se uniu à maçonaria foi o grupo das sociedades secretas e algumas altamente satânicas. Então, o primeiro foram os Iluminados, depois os Rosa Cruz, depois a sociedade secreta chamada Thule, a qual pertenceu a Adolfo Hitler, que também era maçom. Caveira e Ossos, que existe nos Estados Unidos. Telema, que é uma sociedade secreta altamente satânica. Alvorada Dourada. Antroposofia, teosofia, logosofia, eubiose, etc. Alguns expoentes que estiveram prestando serviço à maçonaria e também às sociedades secretas e também à nova era. Primeiro foi a Madame Helena Petrovna Blavatsky. Essa mulher foi uma das fundadoras da nova era. Ela era orientadora espiritual de Adolf Hitler e ela criou a sociedade secreta
chamada Teosofia. Ela também, e perto dela, outro grande expoente, Rudolf Steiner, foi outro que criou na Alemanha a sociedade chamada Antroposofia. É bom a gente entender logo de início que a maçonaria, ela tem duas grandes divisões. Uma divisão é a chamada divisão visível. Por que visível? Porque é essa que todo mundo conhece. Presta ajuda, é solidária, socorre o necessitado, faz filantropia em todo o mundo. Enfim, há um companheirismo muito grande dentro da loja, até chega a impressionar em algumas lojas pela camaradagem e pelo apoio que existe entre um irmão e outro. E isso atrai, isso chama para junto de si muitos jovens senhores e os leva lá para dentro. Isso aí nós não vamos citar, mesmo porque todo mundo já conhece. O que nós estamos muito preocupados e temos estudado durante esses anos todos, primeiros quase 19 anos que passamos lá dentro, e depois o restante fazendo um total de quase 28 anos de estudo, é exatamente o lado invisível da maçonaria, aquele que só se conhece através de muito estudo, de conhecimento de livros secretos e de muita pesquisa para conhecer a verdadeira intenção da maçonaria em todo o mundo. Na verdade, isso não é criado por mim. Como tudo que está nessa palestra, nada é criado por mim. Tudo vem da própria maçonaria. Eu usei o que eles dizem para fazer a comparação entre o servo de Jesus Cristo e a maçonaria. Esse homem, Manly Perhal, é um dos maiores expoentes dentro da maçonaria. Ele é dono de 100 obras maçônicas. Durante o período de vida dele, de 1901 a 1990, ele viveu no satanismo. E foi ele quem fez essa divisão entre visível e invisível. Primeira coisa que nós vamos começar a citar, e de agora em diante vamos falar apenas do lado invisível da maçonaria. E nada melhor do que pegar logo o nome mais respeitado e mais importante da maçonaria, que é Alberto Pike. Esse homem foi chamado o Platão da franco-maçonaria. A primeira coisa que nós encontramos em seu livro, e que vai na citação, é o seguinte: temos que mentir para que o irmão se aprofunde nos conhecimentos. Aí então será descoberta a verdade. Logo nós vemos que, de início, a maçonaria parte de mentiras que nós vamos ver a seguir. Este homem também disse o seguinte: toda loja maçônica é um templo religioso e suas instruções são instruções religiosas. Logo daí cai por terra a história de dizer, como muitas vezes eu ouvi e repeti para os outros, que maçonaria não é religião. Ora, o maior nome de toda a história está dizendo que é religião. Uma outra coisa que
nos choca logo de saída é a segunda afirmativa de Alberto Pike. Afirmamos aos cristãos que Jesus de Nazaré não foi nada mais que um homem. Sua história é história com é a falsa personificação de uma lenda. Logo de saída, quando a gente estuda o livro de Alberto Pike chamado Moral e Dogma e encontra essa verdade, ela nos coloca em xeque, porque como um servo de Jesus Cristo vai coabitar com essa expressão? Outra coisa séria, Jesus Cristo não é o único, diz Alberto Pike, e Jesus diz que ele é o único, e aí está a citação em 1 João 1,3. Outra expressão de Alberto Pike é que Deus não é um ser absoluto. Isso também está totalmente errado para o cristão, porque lá em Isaías nós encontramos essa expressão, Deus se colocando como único e absoluto sobre toda a terra. Deus habita em toda a matéria. Alberto Pike concorda com essa expressão, embora ela venha dos ensinos hinduístas. Ele concorda plenamente e pregou isso no seu livro. A vida eterna é obtida pelas obras. Essa expressão é espírita. O homem chega ao céu pelas obras. Isso anula totalmente o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ora, como o servo de Jesus Cristo pode ser maçom? É bom lembrar que essas expressões estão no lado invisível e em livros ocultos, que não estão ao alcance de todos. Uma outra coisa que nos choca, nos chama a atenção, é que a maçonaria se prende às civilizações antigas, e uma das principais é o Egito. Lá no Egito, tanto Osíris quanto Ísis são deuses e deusas importantes para a maçonaria. E aqui, a deusa Ísis aí está. E uma coisa logo nos chama a atenção, que na sua mão esquerda está uma cruz com um arco na sua parte superior, e aquilo ali é símbolo de perversão sexual. Essa expressão agora vai nos acompanhar até o fim da palestra. E essa perversão sexual tem muito a dizer, não só na nossa vida, como também na vida de cada pessoa existente na face da terra. A expressão de Alberto Pike no seu livro Moral e Dogmas: a deusa Ísis outorga novo nascimento às pessoas a quem os segredos da sua religião podem ser confiados. Olha só, ela é quem outorga novo nascimento. Nós cristãos sabemos que só há novo nascimento através de Cristo Jesus. Mais na frente, essa perversão sexual é identificada dentro da própria Bíblia, dizendo claramente para nós que Deus, já sabendo desse movimento, porque Deus é onisciente, Ele quis logo no livro de Daniel colocar uma expressão que nos confortasse e nos alertasse para essas pretensões
luciferianas. Olha só o que diz a expressão que se encontra em Daniel 11, 36 a 38. Não terás respeito aos deuses de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer outro Deus, porque sob tudo se engrandecerá. Olha só, a perversão sexual estará presente no anticristo, que vai vir dentro dos próximos dias. Este anticristo, que nos 3,5 anos do seu reinado sobre a terra, será de muita paz, e isso já é bíblico. Logo após esses 3 anos e meio, ele se revelará como ele realmente é, o próprio Satanás. E olha que interessante, esse anticristo, ele será homossexual, porque a palavra de Deus diz que ele não terá o desejo das mulheres. Um dos grandes escritores maçons, chamado Lynn Perkins, também um dos fundadores da Nova Era, disse o seguinte: a maçonaria se originou no lugar onde Shiva é um deus hindu, que é a personificação de Satanás. E a maçonaria também respeita como civilização antiga e que tem contribuição para a maçonaria, ela respeita a seita hinduísta e o seu deus Shiva. Então, Lynn Perkins disse o seguinte: a maçonaria se originou no lugar onde Shiva habita. Em vez de você, como cristão, estar pensando que está dentro da loja, às vezes até servindo ao Senhor, nunca se esqueça disso. A maçonaria se originou onde Shiva habita. Outro grande escritor maçom, Alberto Pike, disse o seguinte: a religião da franco-maçonaria não é o cristianismo. E agora? Essa expressão incisiva e direta diz para mim, que sou servo do Senhor Jesus, que aquele não é o meu lugar e também não é o seu lugar como servo de Jesus. A maçonaria não é cristã, nem é uma substituta para o cristianismo. Quem disse isso? C.F. Maguake. Ora, se ela não é cristã e nem é uma substituta para o cristianismo, que eu, como servo do Senhor Jesus, estou fazendo ali? Existem outras coisas interessantes que nos fazem pensar. Giuseppe Mazzini, que viveu entre 1805 e 1872 e foi um bom companheiro de Alberto Pike, ele formou uma organização maçônica terrorista chamada Máfia. A máfia da Itália foi este homem que aí está, que formou, que era maçom grau 33. E olha só o que a expressão diz: máfia. Máfia quer dizer Mazzini autoriza furto, incêndio e envenenamento. Essas são as ações da máfia. Vindo cá para o nosso Brasil, também nós temos participação ativa
na nossa história, em tudo que está sendo feito no Brasil. Um dos últimos grandes feitos da maçonaria no Brasil foi a própria cidade de Brasília. E olha só, o seu fundador, Juscelino Kubitschek, ele se dizia a reencarnação do Deus Sol, Akhenaton. E ele fez a cidade de Brasília como uma cópia de uma cidade egípcia, da maçonaria egípcia, de mais de 3.500 anos atrás. Essa cidade se chamava Akhenaton. E ele criou a cidade de Brasília como cópia da cidade de Akhenaton. Juscelino era maçom e também espírita. Aí está Juscelino, né? E esse sítio arqueológico da cidade de Akhenaton. Aí está um dos exemplos. A pirâmide de Saqqara no Egito é uma cópia exata da Companhia Energética de Brasília, Distrito Federal.